Olá, a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil. Muitas dessas mortes são causadas por violência que acontece dentro de casa. Nas ruas, o assédio e as agressões também são frequentes. No programa em discussão especial de hoje, vamos falar sobre violência contra a mulher. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje doutora Mirela Monteiro, que é promotora de Justiça, Infância e Juventude. Tamara Dias, que é psicóloga, e doutora Sandra Virela, que é advogada e especialista em direito de família, e Janete Nakashima, que é mãe de Mércia Nakashima. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. A gente vê pelos dados, né, pelos números, que a violência contra a mulher tem aumentado, apesar da gente ter a Lei Maria da Penha e a gente ter um número também aí de denúncias maiores, mas são casos frequentes. Eu queria começar falando do caso da sua filha, doutora Janete. São mais de 5 anos, já se passaram quase 8 anos, né? 8 anos. 8 anos. O agressor, o assassino, foi preso, né? Como é que a senhora vê essa questão da violência hoje dentro do cenário do Brasil e de São Paulo e que aconteceu dentro da sua casa, né? Bem, no todo, no conjunto, eu acho que cada dia que passa está aumentando mais a violência. Mas eu acho que é por causa dessas leis. Porque eu acredito que se mexessem nelas, se modificassem, até acho que o código não é tão ruim, mas ele era bom para aquela época que foi feito. E agora eu acho que deveriam modificar, deveriam mexer nessas leis, porque está muito fácil. Porque eu não concordo com alguma coisa, com algo, então eu vou e mato. Eu acho que é muito fácil. E aí, sim, para eles, fácil, porque fica lá. No caso da minha filha, do que ele é um advogado, ele continua com a carteira da ordem, já são 8 anos, já se passaram 8 anos. Nós pedimos, o meu advogado, ele é excelente, hoje ele é presidente da ordem lá de Guarulhos, um profissional excelente, e nós pedimos a cassação. E pelo que me consta, existe uma lei para isso, só que não está sendo cumprida. E ele está lá no presídio e continua. Então, a cada dia que ele trabalha, diminui a pena dele. E eu não acho certo isso. Quer dizer, uma sensação de impunidade, Impunidade. Né? Eu assim, acho que foi muito pouco, foi pouco tempo, apesar de agora, poucos meses, aumentaram a pena dele, porque no dia da condenado, ele foi condenado a 20 anos. E nós sabemos que não fica isso na cadeia, né? Ninguém fica, né, durante esse período. E agora, a desembargadora, eles resolveram aqui que deveria aumentar mais de 2 anos e alguns meses. Mas mesmo assim é pouco, é muito pouco, porque... A senhora se engajou, né, em vários movimentos e participativamente dessa questão da discussão desse tema da violência, que a gente sabe que acontece nas ruas, acontece em casa. Acredita que exista um perfil doentio, né, no caso do que aconteceu com a sua filha, esse assassino, ele tem um perfil de alguma psicopatia, alguma doença? O que teria motivado esse crime violento? Bem, hoje, depois que passou, né, aí nós percebemos que realmente ele tem esse perfil. Mas, na época, ele ia na minha casa, ele convivia conosco e nós não percebemos nada. Ele era uma pessoa até educada, sabe? Quer dizer, nunca ninguém suspeitou de nada? Não, não. Mas, assim, eu acho que ele é vingativo, porque ela não quis mais e, assim, ia prejudicar o trabalho dele. Quer dizer, são 2 fatores aí, a vingança, né? Sim. E a ameaça de ter o trabalho prejudicado. Doutora Tamara, eu queria falar um pouquinho sobre o perfil do agressor, né? A gente tem um perfil, o ciúme, né? O homem sendo abandonado pela esposa ou pela namorada, pode levar a cometer um crime. Existe já um perfil
determinado desse agressor, dessa pessoa que comete Existe um perfil relacional, né? Então, por exemplo, assim, a violência doméstica do homem contra a mulher, assim, como ela comentou, né, a Janete, ela não percebia nada. Então, às vezes, a pessoa ela é sedutora, socialmente ela é cordial, né? Mas na intimidade, quer dizer, essa pessoa ela vai gradativamente agindo cada vez mais de forma violenta. Isso começa de uma forma mais suave que a própria vítima não percebe. Então, por exemplo, o que é, né, a violência do homem contra a mulher doméstica, né? Ela é o abuso do poder e a dominação. Então, às vezes, aquilo parece algo bobo ou menor, que a mulher pode resolver, e na medida em que a relação, né, que a vítima vai ficando cada vez emocionalmente mais dependente, por quê? Porque o agressor, ele mina, né, a autoestima. Ai, não pode usar maquiagem, olha como você está se comportando, ou sua comida não está boa, ou ai, você sempre quer sair com as suas amigas, então a pessoa vai se isolando, vai minando a autoestima dela, ela vai se tornando cada vez mais dependente. Isto é, sim, um manejo, uma manobra manipulatória para que a pessoa não se comunique com o meio externo, não tenha relações profundas para que ela possa questionar o que ela está vivendo naquela relação. Na medida em que ela corta esses laços e que ela se aliena e que ela passa a depender cada vez mais, as agressões pioram, né? E a pessoa tenta resolver, então ela põe a culpa em si pelas essas agressões. Ela causa, então o homem trata ela como uma louca, às vezes tem o machismo, né? E eu ia falar justamente do machismo, porque o machismo é uma desculpa que acontece mesmo. Sim, né? sim. Então aí isso progride, né, para algo mais grave. Então começam as agressões físicas, essa agressão psicológica ela piora, a pessoa pode entrar em quadros psiquiátricos, depressivos, né? E essa pessoa acaba não procurando ajuda e é nisso que ele se fortalece. Então, assim, isso chega muitas vezes, nesta esteira que se chega até, por exemplo, um assassinato, que é o caso dela. E às vezes a pessoa abusa do poder econômico, né? Mina o trabalho da pessoa. Então, assim, é esta dinâmica que leva a uma situação como que ocorreu no caso da filha dela. Você vê que é uma pessoa instruída, que tinha família, inteligente, mas infelizmente acabou dessa forma. E muitas pessoas que estão em volta realmente não percebem e a própria vítima às vezes também não percebe, porque se confunde facilmente com machismo ou com amor demais, né? Isso é violência psicológica. Antes da violência física, antes do assassinato, a gente tem a violência psicológica, que é de difícil identificação, ela é invisível, porque você vê, ninguém percebia, ela vivia aquilo na intimidade, às vezes ela nem se dava conta. Por quê? Porque é manipulatório. Doutora Sandra é advogada, especializada em direito de família. Queria que a senhora falasse um pouquinho desses casos. A gente teve algum avanço com a Lei Maria da Penha? Qual a sua opinião sobre o assunto? Então, não, na verdade eu acho que a Lei Maria da Penha, ela é bem aplicada. Eu acho que talvez não posso falar porque eu não tenho essa experiência, mas talvez não é o aumento da violência, vai ver o aumento da denúncia, né? Não é a violência que aumentou, a violência sempre existiu. Então, eu acredito que a lei ela é bem aplicada, sim. O que nós precisamos fazer um parênteses é que, infelizmente, no direito de família, nós temos uma quantidade de mulher que utiliza esta lei muito mal, fazendo falsas acusações. Então, a gente precisa separar o joio do trigo, né? Então, existe sim uma violência contra a mulher, a gente não pode negar, mas existe também a mulher que aproveita que é no caminho desta lei, querer afastar a criança do outro genitor, fazendo aí falsas acusações, que infelizmente está sendo uma prática bem normal. Mas a lei, ela, assim, eu acredito que a mulher hoje ela passou a denunciar, né? Não é que aumentou a violência. Pode ser que esteja enganada, mas eu também não... Doutora Mirela, que é promotora, né, do Ministério Público, queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão, né, dos processos que chegam até o Ministério Público com relação à família, né? Muitas dessas famílias que se separam por conta de agressão, os filhos acabam sofrendo junto também. Que tipo de caso que chega até o Ministério Público? Eu acho que, na verdade, a nossa maior dificuldade ainda é, sim, das mulheres, a dificuldade que elas têm de denunciar mesmo, né? A preocupação nossa maior, até quando ela continua vivendo nesse ciclo, né, que tem de violência, nessa dependência que ela tem, muitas vezes emocionalmente, financeiramente, e aí isso muitas vezes traz problemas para as crianças que estão lá naquele contexto, né? Ela tem essa dificuldade de até denunciar, muitas vezes a gente ouve um aumento significativo das denúncias, mas eu acho que até mais da percepção da sociedade também, não somente das próprias mulheres irem denunciar mais, mas a sociedade tem prestado muito mais atenção nisso, principalmente quando tem criança no contexto, se tem violência contra a criança, professores estão atentos, né? Médicos, profissionais de saúde, e nisso muitas vezes são acionados, a própria mulher está ali presa, mas outras pessoas, conselho tutelar, passam a intervir naquele contexto para que ela consiga
sair daquele ciclo sozinha e buscar ajuda, que a dificuldade delas muitas vezes por essa dependência emocional, né? Eles, como, né, a doutora Tamara falou, o homem faz com que a própria mulher às vezes acredite que às vezes ela pode ser culpada, né? Ela que provoca isso nele, não devia ter feito isso. Então é um ciclo que a gente tem dificuldade e no enfoque, principalmente na área da infância, a gente tem na proteção das crianças, especialmente nas mulheres vítimas também existe, mas a preocupação das crianças que estão naquele contexto. Que a gente chama de violência testemunhal, né? Então, por exemplo, assim, uma criança que presencia uma violência doméstica que não é diretamente dirigida contra ela acaba ficando igualmente traumatizada, porque na verdade ela está assistindo a violência de um contra o outro. Isso afeta ela psicologicamente e o desenvolvimento dela. E ela replica ela pode replicar essa ação, né, na vida dela também, isso. em torno na ela escola, pode casar com colegas. alguém que é violente ou ela pode passar a violentar, por exemplo. Ela pode apresentar outros problemas, por exemplo, a tendência para se repetir o modelo familiar, ela existe. Dona Janete, a sua filha relatava algum comportamento estranho do Misael, algum fato, a senhora vinha percebendo algum fato que mostrasse um estresse ou uma complicação nesse relacionamento? Sim, ciúmes doentio? Ele tinha ciúmes dela? Tinha. E assim, nos últimos meses, ele começou a interferir na roupa. Que é justamente o que a gente está falando aqui, né? Exatamente o que a doutora falou, na roupa. Só que assim, ela era muito liberal, ela usava o que ela queria, lógico, dentro estava sempre bem arrumada, ela era uma advogada. Então, e assim, no final do ano, ela ganhou um vestido, inclusive foi até da minha mãe, um vestido muito bonito, sabe? Era assim, curto, mas não era curto, não era nada exagerado. E ele não queria que ela usasse aquele lá. Ela chegou a comentar isso? Sim, não, isso ele falou, né, como conversando com a minha irmã, sabe, assim, no meio, assim, da família, ele falou. Ela falou, mas não tem nada a ver. É uma menina bonita, é uma menina nova. Aí ele falou que ele discordava. Mas ela era uma advogada, ela falou, mas o que tem? O que é que tem a ver que é uma advogada? O que pode acontecer, às vezes, a pessoa ela inicia um relacionamento aparentemente saudável e no desenrolar desse relacionamento, a pessoa começa a manifestar esses comportamentos, que às vezes não é nada demais, a pessoa acha que resolve com uma conversa, ou ela modifica o comportamento dela para não incomodar, cede um pouco para manter a relação, né? E às vezes, por exemplo, no caso da sua filha, a senhora Janete, eu acredito que assim foi bem diante da possibilidade do término da relação. Ele começou a manifestar comportamentos claramente ciumentos, possessivos, dominadores mais ostensivos. E aí apareceu, né, essa outra face. Porque o ciúme por si só, se ele for moderado, ele não é considerado uma doença, né, doutor? Não é considerado uma doença, né? Um ciúme é um sentimento que as pessoas podem sentir, inclusive às vezes assim, ou às vezes é uma coisa mais característica da pessoa por uma insegurança, mas pode também ser gerado a partir de um comportamento que o outro gera insegurança, certo? Agora, quando isso é alguma coisa mais disfuncional, que vai levando para uma violência psicológica, para minar, desestabilizar o outro, a gente já começa a ter uma relação que a gente chama de relação patológica. E aí sim é preocupante, né? Porque você tem a dominação de um e o outro que entra no lugar de dominado. Então, a gente tem vários motivos aí que levam aos homens a cometer o crime, né? Você tem um perfil de um psicopata, por exemplo, né? Que é um perfil estudado aí pela psiquiatria, que é um perfil doentio mesmo, né? Que é uma relação doentia. E você tem outros motivos aí, como ciúme. Que outros motivos são esses aí, doutora, para cometer um crime? Não, ou uma ação de violência uma pessoa que comete um crime porque o outro não está da forma como ela quer, não necessariamente ela é um psicopata, mas ela tem traços que são traços comuns de se encontrar, por exemplo, num psicopata. Então, por exemplo, assim, a violência doméstica do homem contra a mulher, ela geralmente está associada a um comportamento de egocentrismo e de dominação, que são características que a gente encontra num psicopata. Então, a pessoa não precisa ser um psicopata. Ela pode manifestar aquilo, de repente, numa relação e noutra não, porque algo desencadeou aquilo nela. Mas isso a gente já... para chegar num nível de violência, né, por exemplo, de um assassinato, sim, essa pessoa tem dificuldades psíquicas, às vezes até psiquiátricas, que não são, às vezes, facilmente identificadas, né? Quando a gente já fala aí de comportamento violento, a gente já começa a ir para um lado da patologia.
E esses comportamentos violentos dentro de casa, eles acabam gerando consequências psicológicas também para os filhos, né? Então, assim, desde a separação, que é um momento delicado, até a vida dessas crianças que estão crescendo. Como é que a senhora lida com isso, doutora? Então, infelizmente, a gente encontra, assim, o casal se separou, teve até a agressão, não necessariamente aquela física, né? Talvez a psicológica. E que depois essa dominação, o homem continua querendo fazer essa dominação, sabe? E aí, assim, eu defendo muito, por exemplo, a guarda compartilhada. Eu acho que uma criança precisa ter pai e mãe presente, mas quando nós temos um homem que continua querendo utilizar essa guarda compartilhada só como uma forma de dominar, que isso torna, não é que é impossível o exercício da guarda compartilhada, ele torna pesado demais. E principalmente mulher, se esse homem tiver o poder econômico, né? Porque aí ele consegue proporcionar, a gente percebe em muitas separações, quem tem o poder econômico consegue compartilhar viagens, programas melhores, compras, e acaba seduzindo as crianças de uma maneira errada, né? Por exemplo, com essa permissividade, você pode desautorizar a criança contra o outro, né? Então ele pode usar o poder econômico dele para se tornar mais atrativo e fazer as crianças rejeitarem a mãe, por exemplo, ou diminuir a mãe, né? E isso pode levar a uma rejeição das crianças, por exemplo, à mãe. Aí a gente já tem um outro tipo de violência, que é a alienação parental, né? O que eu acho, assim, que acaba aparecendo muito no escritório, eu até não acho que a questão, porque a questão financeira a gente resolve. Eu vou lá, entro com uma ação revisional de alimentos e coloco os pingos nos is ali e faço com que essa mãe tenha condições financeiras. O que eu vejo é realmente aquela mãe que se sentiu acuada no casamento e que continua se sentindo acuada. Eu tenho um cliente que liga pra mim e fala assim: Sandra, eu preciso, esses dias aconteceu até uma coisa parecida, eu preciso dar uma vacina no meu filho, é o dia de visita do pai, e o pai não me responde se ele vai levar, o que eu faço? Gente, você não vai entregar seu filho e você vai levar para dar vacina, óbvio. Mas a mulher morrendo de medo de não cumprir aquela ordem judicial. Então, essa agressão, porque a mulher ela continua se sentindo submetida ao homem e fica paralisada. Por quê? Né? Porque a dinâmica presente no casamento, ela se mantém depois da separação. Claro. Então, esta pessoa que dominava não vai aceitar a ruptura de uma relação, porque ele perdeu a dominação da mulher, então ele vai usar os filhos. E normalmente, né? pela cultura machista e pelo histórico que a gente tem, existe uma cultura, às vezes, de subordinação, né? Quer dizer, a mulher acaba sendo subordinada ao homem nas decisões, nas questões financeiras, e é uma relação de obediência, às vezes. Sim, é de obediência. Então, assim, quando eu vejo uma diferença financeira, é fácil, dá para resolver fácil. O problema é que como é que eu vou fazer com que a lei hoje fala que a guarda compartilhada tem que ser regra, a gente aí vai ter que fazer um estudo completo para ver se esse pai realmente é um pai tão bom para esse filho que justifica que eu tenho que continuar tendo uma mulher submissa a ele. Eu preciso tirar essa submissão. E que é bem complicado. Agora, acontece uma situação diferente, né? A gente está falando da mulher submetida ao homem. Acontece, por exemplo, desse homem ter um abuso ali, de alguma forma, da questão financeira, ou algum tipo de abuso em cima da mulher, e quando ela se separa, ela começa a usar os filhos, ela começa a usar do poder que ela tem de afeto e gozo cotidiano, né? Ela goza de um afeto cotidiano com a prole, com os filhos, ela tem mais contato com os filhos e ela começa a colocar a cabeça dos filhos contra o pai, porque daí é onde ela exerce o poder dela, né? E aí vira uma bagunça, né? Então vocês imaginam, né? Quer dizer, às vezes ela quer colocar limite, ela saiu daquele casamento, né? Fui abusada, ela quer virar aquilo e às vezes a pessoa não percebe que ela, na verdade, está usando os filhos. E aí vira uma guerra dos dois, porque aí todo mundo passa a usar os filhos, né? Mas na verdade, às vezes não é aí nem uma por ela tá usando também voluntariamente. Muitas vezes ela faz isso até pelo o contexto todo que tem. Reativo, exatamente. Assim, ela mostra. E ela, como ele não foi um bom marido para ela, no caso, ela também já subentende que ele não é bom pai. E aí ela se aproveita dessa situação também, aí que entra na alienação parental. Aí a gente precisa separar o joio do trigo. Esse pai é abusivo diretamente com as crianças ou não, mas aí também, quer dizer, a gente tem que tentar entender também a família em termos dinâmicos. Até que ponto que o abuso desse pai em relação à mãe interfere na relação dos filhos com o pai, porque eles vivenciaram tudo isso. Aí é complexo demais e a gente precisa da psicologia. Mas e a gente está falando muito de separação e eu queria voltar um pouco, puxar um pouco para a questão da violência mesmo, para essa mulher que é agredida, que apanha em casa, ou até
em casos mais graves que chega, né, a ser assassinada, mas eu queria falar muito dessa questão da medida protetiva também, que é um recurso, né, que essas mulheres podem entrar na justiça, né, fazer a denúncia, né. Queria que a senhora explicasse um pouquinho, doutora, a importância da medida protetiva e o que a mulher deve fazer em caso de uma agressão, dessa violência. É preciso denunciar, né? Ela precisa denunciar, ela pode ir direto na delegacia da mulher ou contratar um advogado, nem tem necessidade de um advogado, fazer a denúncia e ali mesmo ela já pode pedir as medidas protetivas, que é afastamento, que o agressor não fique distante, mas deixando claro mais uma vez que, infelizmente, no contexto da família, nós temos a mulher, fica até fácil de ver, né? Aquela mulher que realmente é agredida, ela se recusa a denunciar, e agora eu vejo muita mulher, infelizmente, que nem tem agressão nenhuma, vai lá, olha, ele fez uma ameaçinha pra mim, vai lá, já quer pedir uma medida protetiva pra afastar dela, afastar de filho, afastar de todo mundo, né? Então a gente precisa... Tem os dois lados. Tem os dois lados. Mas quando chega, né, a denúncia, quando vem um pedido de medida protetiva, muitas vezes isso é apreciado, né, com base no que a gente tem ali de elementos. Porque como vai ser tomada uma providência restritiva do direito do homem, no caso, né? Então não é simplesmente uma mulher chegar lá e falar, aconteceu isso e, não, então afastamento. Principalmente quando a gente tem afastamento da casa, tem a proibição de aproximação, tem a proibição de contato, então tem vários tipos de medidas que podem ser, inclusive existe também a medida com possibilidade de alimentos, quando o afastamento, alimentos para as crianças também, até para a mulher, mas sempre apreciado como que está ali o contexto. Então, se muitas vezes a gente sabe que a mulher tem dificuldade de noticiar, né, uma vez, mas quando ela noticia, a gente tem elementos ali suficientes que demonstram... E dá para entender, né? Então, assim, eu não preciso ter uma prova concreta para as medidas serem aplicadas. Então, assim, em São Paulo, eu acho que a gente está bem representado, porque, então, assim, dependendo da denúncia que a mulher está fazendo, o promotor, o juiz tem a consciência de falar, olha, vou afastar o homem, mas eu vou permitir o direito de visita, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas, infelizmente, a gente vê, assim, às vezes, até uma ligação pequena para a medida que é aplicada. Agora, o que eu vejo, às vezes, são as mulheres se arrependerem de não entrarem com a medida protetiva, e aí, no momento em que ela vê que as coisas estão mais graves, ela não tem prova, e ela pensa, se eu tivesse feito isso naquela época, eu estaria numa outra condição. Então, assim, por exemplo, às vezes a pessoa sofreu uma agressão física, ela tem uma prova ali objetiva de uma agressão física, se ela fizer o exame de corpo de delito, aquilo é detectado, e aí ela passou o tempo. E aí, no momento que ela quer tomar uma previdência, ela não fez um BO, ela não entrou com uma medida protetiva e ela não tem provas. E aí ela pode ser desacreditada. Então, quer dizer, a falta de defesa dessa mulher, a falta de atitude dela leva a uma repetição do ciclo da violência, porque ela nunca consegue ser eficiente o suficiente para provar. Então, essa pessoa precisa de suporte, ela precisa da estrutura do Estado, ela precisa de uma lei dessa, ela precisa de um atendimento, às vezes, psicológico, para se fortificar. E a medida protetiva, por exemplo, ela é reestruturante, porque o intervalo na violência que ela sofre cotidiana vai fazer ela começar com uma distância das agressões a entender o que está acontecendo com ela, a voltar a se fortificar socialmente, se revincular às pessoas, procurar ajuda, entender o que aconteceu, e ela vai ser mais firme no que ela quer, mais clara, e ela consegue se proteger melhor. Então, às vezes, o intervalo das agressões é extremamente importante do ponto de vista psicológico, para a pessoa se reorganizar e ser efetiva em conseguir uma proteção. Agora, a doutora Mirella, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque às vezes quem está em casa não entende o que é uma medida protetiva, né? Explicar para quem está assistindo a gente, né, quando que uma mulher pode procurar uma medida protetiva. Se ela está sendo agredida, tanto psicologicamente, também, né, principalmente fisicamente, ela tem direito a medida protetiva é uma providência judicial, uma determinação judicial para que ela, como o próprio nome diz, possa ser protegida dessa violência que ela está sofrendo, né? E ela acontece a partir de um boletim de ocorrência, normalmente, né? Sim, primeiro, a partir de uma denúncia, a mulher tem que ir à delegacia. Precisa ser noticiado, e lá a própria delegacia, ela já pode, ela não precisa, como disse a doutora, de advogado, ela simplesmente pode ela ir sozinha ou com alguém, e ela lá já pode falar, quero medidas protetivas, e fala quais que ela quer, no caso. E aí isso é encaminhado para o judiciário, vai passar por um promotor de justiça, e o juiz vai dizer se ele defere ou não aquela medida protetiva em relação àquela situação ali, né? Então, é importante que ela tenha ela
vai, peça, ou ela pode também diretamente ou para o Ministério Público ou por meio de um advogado, ela pode pedir diretamente, judicialmente, essa medida protetiva também, né, para que ela possa, a gente consiga atuar de alguma forma, né, e a dificuldade que a gente tem às vezes na área da infância é que a gente percebe que tem um contexto ali, só que a própria mulher, existe um contexto de violência com aquela mulher e essa violência muitas vezes é prejudicial à própria criança, mas a própria mulher, ela tem essa dificuldade de ir lá e pedir essa medida. Então, um trabalho que é feito é de conscientização e empoderamento dela, para que ela entenda aquele contexto e ela veja que é possível ela sair daquele ciclo, né? E isso vai somente proteger mais ela e proteger os filhos. Claro. Às vezes essa mãe, ela é tida muitas vezes como não uma boa mãe. Não, né? e a medida protetiva, às vezes, impede de acontecer alguma coisa mais grave. Então, por exemplo, assim, no sentido muito prático, a medida protetiva, ela é assim, o juiz vai determinar se a pessoa, qual a distância que a pessoa tem que ter, física do outro, e se essa pessoa rompe essa distância, se aproxima, a pessoa pode chamar a polícia, e a polícia pode até prender ele, por exemplo. Ele quer dizer, a polícia registra aquilo, e na medida em que a pessoa continua a agir dessa forma, a gente vai tendo provas de que a pessoa não para de se comportar de forma violenta e não respeita a decisão do juiz, e o juiz pode dar medidas mais drásticas, até a prisão, né? Então, por exemplo, ele não pode entrar em contato por telefone, fisicamente. Então, tem vários níveis de medida restritiva de contato para proteger a vítima. E é importante, porque às vezes impede de acontecer uma coisa mais grave. É um dos motivos para viabilizar a prisão preventiva é o descumprimento de uma medida protetiva, né? Só que o importante é isso, é o empoderamento dessas mulheres para que elas, porque a gente às vezes é descumprida a medida protetiva e ninguém fica sabendo, né? E aí algo grave acontece, mas por que ela não acionou, né? Pelo todo esse contexto que ela vive ali. O rapaz vai lá, pediu perdão, ele disse que me ama, tem assim, então tudo bem, então volta. A gente tem acontece muito com as crianças, sai de casa com as crianças, aí depois ele liga, volta, preciso de você, dependo do seu amor. Aí ela volta para aquele contexto, colocando não só em risco ela, mas os filhos também. Por isso que uma das coisas da medida protetiva é a impossibilidade da pessoa voltar para trás. Uma vez que ela denunciou, aquilo vai ser investigado. Não é isso, doutora? Eu não sei. Sim, a possibilidade não depende, né, mais dela. Dela querer ou não o processo. Mas assim, tudo óbvio, a gente tem que analisar o contexto como um todo, né, da situação sempre. Tem muita coisa para falar sobre o assunto, mas a gente precisa encerrar. O programa Em Discussão Especial sobre violência contra a mulher termina aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.